Olá, meus amigos, sou aqui novamente o professor Gessé Cortez e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, vou fazer o procedimento da correção, da análise da correção, porque o gabarito ainda não saiu, né? Da análise da prova da FAPEC para agente administrativo, que ocorreu no domingo, no período vespertino, lá em Aquidauana, a minha querida Aquidauana. Um abraço mais uma vez. Agora vai inteirar o quarto vídeo. Algumas pessoas estão mandando a prova em nível fundamental, mas só que elas estão vindo muito rabiscadas e a prova também, algumas delas estão cortando questões, tá, gente? Então, não é má vontade minha, mas as xerox, ou melhor, as fotos, elas não estão saindo legais, tá? Então, não dá para fazer a correção no canal. Vocês vão ver aqui que aqui mandaram para mim um PDF muito bem fotografado, que sirva de exemplo aqui o PDF, tá? Porque a prova, a despeito dela estar rabiscada, a gente ainda dá um jeito, tá? Mas se ela estiver mal fotografada, torta, aí não tem como fazer o procedimento, tá bom? Então, não é má vontade com o pessoal do Fundamental, até que eu quero atender todo mundo aí de Aquidauana, tá bom? Mas por enquanto ainda não chegou uma prova legal, uma prova fundamental, em nível fundamental, tá bom? Você vai encontrar aqui no canal as duas correções em nível superior e uma correção em nível médio que ocorreu no sábado, tá bom? E agora eu vou fazer a correção, vou fazer o procedimento da correção da prova que ocorreu no domingo. Mais uma vez, um abraço ao pessoal de Aquidauana. Esse que vos fala, sou o professor Gessé Cortez, tá? Sou filho do Tertuliano da Silva, o papai deve estar aí na aldeia de Ipeg, tá bom? Se alguém puder fazer chegar aí o abraço desse filho, né? Aí com seu pai, né? Papai, um beijo, papai, um abraço, papai, o homem que eu sou, devo tudo ao Senhor, tá bom? Outra coisa, papai é índio Terena, cara. Papai é índio Quiniquinal. Eu sou descendente, né? Quiniquinal. Meu pastor gosta de me chamar de último Quiniquinal, né? Em alusão ao filme, né? O último dos moecanos, né? Mas não sou o último dos Quiniquinal. Muitos Quiniquinal ainda em Mato Grosso do Sul. Mas eu tenho muito orgulho, né? Muito orgulho de ter em minhas veias correndo o sangue do grande guerreiro Pacalalá. Quem é de Aquidauana sabe quem foi o grande guerreiro Pacalalá. Então vamos imediatamente à prova. Ah, sim, claro. Você agora pode estudar comigo no Gramática Descomplicada. O canal tem curso online, não tem curso presencial. O curso é somente online. Turmas na terça-feira das 18h30 às 20h30. Turmas aos sábados das 14 às 16 horas. Aulas todas elas gravadas, disponibilizadas em plataforma especial para vocês não perderem absolutamente nada do curso. E na hora que eu começar vai aparecer um QR Code. Esse QR Code é da minha chave Pix. Contribua com o canal. É você que financia o Gramática Descomplicada, tá bom? Não deixe de contribuir com qualquer valor. Qualquer valor é muito bem-vindo para ajudar aqui na manutenção do canal. Por quê? Porque eu ainda não sou remunerado pelo YouTube. Então o YouTube ainda acha que ainda não é suficiente ainda para me remunerar. Então eu vou seguindo fazendo o conteúdo. Por quê? Porque a minha intenção é ajudar, tá bom? Sou um professor que esse ano completei 23 anos de sala de aula, tenho experiência de 15 anos em concurso público e leciono gramática para concurso público aqui em Campo Grande, na Mandetta Concurso. Lá você encontra na Mandetta vários cursos abertos, tá? E também encontra o meu curso extensivo de gramática que dura o ano todo. Procure lá na Mandetta Concursos, tá bom? Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, cursos presenciais, na Mandetta Concurso, com o professor Gessé Cortez, esse que vos fala. Vamos para a prova, então? Vamos lá, imediatamente para a prova. Vamos lá? Tá aqui a prova FAPEC. Eu gosto muito, que alguns não mandaram a capa, eu gosto muito de fazer o vídeo com a capa, porque, cara, você sabe como é que é, né? Esse mundo de internet, né, cara? Nem é a prova FAPEC, que a cara tá falando. Não, é sim, cara, tá aqui, ó. É a prova FAPEC, é aqui o código, é assim que você vai olhar no gabarito quando ele sair, tá? Provavelmente eu falo aqui da segunda-feira do dia 3. A prova ocorreu no dia 2 de julho, domingo. Então esse gabarito deve sair amanhã, lá por, né? Sábado a Deus que hora. Aqui ele tirou a etiqueta, tá? O candidato tirou a etiqueta de identificação, não precisa tirar, que eu mesmo venho aqui, rabisco. Não vai aparecer seu nome, seu número de documento, nada seu, nada, tá bom? Pode ficar tranquilo. Aí, diferente do que aconteceu na prova
em nível superior, aqui a gente tem um texto que a gente gosta de chamar de texto cabeça, né? O texto que inicia a prova. Notem que é um texto muito grande, tá? Aí você, inexperiente, o que você faz? Você começa e você vai ler. É claro, em algum momento você vai precisar dessa leitura. Contudo, cara, para você ir resolvendo a prova, dá uma olhada, que você não precisaria ler o texto. Você vai ver que eu não vou fazer o procedimento. Na hora que precisar ler o texto, também não vou ler, porque senão vai ficar muito cansativo, você vê que o texto é grande, tá? Então vamos lá, dá uma olhada aqui. Sem ler o texto, hein? O conectivo empregado no primeiro parágrafo do trecho, não apenas pelas contingências de conjuntura, mas também pela imprevisibilidade do futuro, traz corretamente a ideia dele. Se você quiser voltar lá no primeiro parágrafo e tal, mas você concorda que você não precisa, né? Por quê? Porque a gente tem a conjunção aqui, mas também. Opa, perdão. Opa, saiu tudo errado aqui, que eu vim fazer aqui. Deixa eu tirar aqui. Ela não está aceitando aqui. Então, aqui, o mas também, ele tem a aplicabilidade, né? Agora ficou aqui. O mas também, ele tem aplicabilidade aditiva, tá? Então, é de adição. Ele não vai marcar, ele não está reconhecendo o PDF. Deixa eu tentar me servir aqui de outro recurso aqui para poder marcar, tá? Deixa eu ver aqui. Opa. Deixa eu ver aqui um outro recurso aqui para eu poder marcar. Tá aqui o recurso. Pronto, aqui, ó. Tá? Letra, opa, aqui não. Esse aqui é lixo. Isso, letra E, tá? Porque o mais também, ele apresenta uma relação de adição. Então, você não precisaria ler o texto, tá? Então, é uma conjunção aditiva. A despeito de ter o mas é adversativo. Mas o mas também é uma conjunção aditiva, tá? Então, ele faz uma relação de adição, tá? Aqui, ele vai, de novo, perguntar sobre conjunções. Nesse caso, o já fazendo o papel de conjunção. Mas, ou melhor, já exerce a função de conector com a ideia de. Esse você precisa ver lá, o parágrafo. Porque o já é um advérbio, tá? Mas vamos ver aqui em que circunstância que ele está aplicado. Dá uma olhada aqui. A aceleração da inteligência das máquinas será o nosso controle? Muitas pesquisas revelam que a humanidade demorou aproximadamente 300 mil anos para ser detentora do conjunto de conhecimento que tem hoje. Já as máquinas, o mundo, as pessoas, precisou de 300 mil. Já as máquinas, apenas 60 anos. Então, é uma ideia de oposição, de adversidade, tá? Não tem adversidade. Aqui ele coloca concessão, que é embora, né? Não é embora, é uma contrária da outra, tá? Não é condição, explicação nem consequência. A resposta correta é a letra A, tá? No quarto parágrafo, o acento indicativo de crase se justifica por. Ele quer saber por quê, tá? Quarto parágrafo, vamos lá ver qual que é a crase do quarto parágrafo? Vamos lá. Faz comigo aqui, ó. Onde é que ela tá? Aqui, ó. Dar atenção à nossa. Aqui é o quarto parágrafo. Aqui é o quinto, ó. Ela numerou errado, ó. Aqui não é o quinto. Aqui é o quinto, tá? Dar atenção à nossa humanidade é o caminho. A nossa. Então, tem a regra que diz, né, cara, que quando o pronome possessivo ele é adjetivo e é feminino, a crase ela será facultativa. Por quê? Porque o artigo é facultativo, tá? Então, a ocorrência é uma ocorrência de facultatividade. Número 3, letra D, tá? Não é clítico tônico. Clítico tônico é o pronome oblíquo, tá? O pronome oblíquo átono. Ele é chamado de clítico. Por isso que as ocorrências dele quanto à posição é enclítica, proclítica e mesoclítica, tá? Então, quem é o pronome clítico, tá? É o pronome átono. Então, esse clítico tônico aqui não existe, tá? ênfase também não é ênfase. Crase obrigatório não é. Uma locução adverbial não é, tá? Então, neste caso aqui, é letra D. No final do oitavo parágrafo, as aspas e as reticências, respectivamente, se justificam por... Vamos lá? Vamos lá. É isso aqui, ó. Ele renumerou, tá vendo? Que como ele errou ali, ele renumerou aqui, ó, 8, ó. Porque aqui seria 4, quinto, sexto, sétimo e aqui o oitavo, tá? Então vamos lá? Ó. Diz assim, o que importa é que aquela experiência nos tirou do automático, quer dizer, uma alusão, uma palavra que está sendo usada em outro sentido.
fomos obrigados a pensar, tá? Por quê? Porque ele quer que você complete a linha do raciocínio. Então, no caso, a letra A, ênfase e suspensão do raciocínio. Palavra citada? Não. Palavra estrangeira? Não. Palavra metafórica? Talvez até seria, mas não dá dúvida. Gire e suspense? Também não, tá? Correto é a letra A. 5. É correto encontrar a partir da ocorrência de resiliência a mesma regra de acentuação. Então, nota que ele fez a divisão silábica, ó, resiliência. Sempre lembrando que as paroxítonas, terminadas em ditom crescente, após a reforma ortográfica, elas ganham também uma outra análise, a chamada de proparoxítona eventual. Então, chamá-la de proparoxítona também seria correto, tá? Contudo, você vê que o elaborador não quer complicar. O que ele faz? Ele coloca hífen, que é uma paroxítona, ele coloca a letra B, que é uma proparoxítona terminada em ditom crescente, outra paroxítona, ele coloca automático, que é proparoxítona, e cortês, que é oxítona. Então, a única terminada em paroxítona com ditongo crescente é a letra B, que também pode ser confundida, também pode ser analisada como uma proparoxítona eventual, é a letra B. Então, a resposta correta é a letra B, o elaborador não quis complicar. Perdão. É correto encontrar, a partir da ocorrência de antifrágil, a mesma regra ortográfica em. Qual é a regra? A regra é prefixo que antecede palavras que começam com consoante. Então, você nota, o prefixo ante é prefixo de contra. Ele terminou em vogal e a palavra subsequente começou em consoante. Quer dizer, isso nunca teve hífen. E também depois da reforma ortográfica também não vai ter, tá? Então não tem hífen. Aqui em antissemita houve uma alteração, porque a palavra começa com S, então dobrou o S. Em alta escola teve alteração, porque antigamente, só porque o prefixo terminava numa vogal, a palavra começasse em vogal, tinha que ter hífen. Agora mudou essa regra, vogais diferentes, acabou o hífen, tá? E aqui a gente tem anteprojeto, que anti é aquilo que vem antes, é diferente de anti. Anti é o que é contra, ante é o que vem antes, tá? É um anteprojeto, é um projeto que vem antes do projeto, tá? Então note que ele terminou em vogal, começou em consoante, então aí ele não pode ter hífen. Coordenador é uma exceção, porque o prefixo co, prefixo pre, prefixo pro e prefixo re não reagem com a mesma letra. Então é por isso que reescrever não tem hífen, tá? Micro-ondas, aí é diferente do que aconteceu na escola, é mesma vogal, hífen. Não é o caso, correta a letra C, tá? Muito bem. 7. Diz assim, ainda no final do 12º parágrafo, no início do terceiro, há uma sequência de frases interrogativas que se identificam de forma correta como... Vamos lá ver? Vamos lá ver. Onde é que elas estão? Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa aqui, ó. Não há como negar, mas como nos uniremos à máquina sem primeiro nos unirmos aos nossos semelhantes? Como trabalhar em prol de um mundo melhor sem conhecer, ouvir e se interessar e se movimentar em direção ao bem do outro? Esquecemos. Isso daqui é chamado, né, na argumentação, de pergunta retórica, tá? Então, é uma pergunta retórica. A resposta correta é a letra C, tá? Desculpa, letra D. Aí eu aqui, ó, explicando uma coisa e marcando a errada, né? 7ª D, por quê? Porque é a famosa pergunta retórica. Por quê? Porque é aquela pergunta que ele deixa uma suspensão no ar para você raciocinar. E aí ele vai colocando os argumentos dele, tá? No penúltimo parágrafo, o conector a menos que introduz uma ideia de... Vamos lá? Penúltimo parágrafo, a menos que. Bom, a menos que é adversativa, mas vamos dar uma olhada aqui. Adversativa não, é concessiva, ideia de oposição. Mas vamos dar uma olhada aqui. A menos que, penúltimo parágrafo, tá ele aqui, ó. Cadê? A menos que. Dá uma olhada aqui. Basta que, é a menos que, deixa eu ver aqui, até já esqueci já o que eu tô procurando. Deixa eu ver aqui. A menos que, no penúltimo parágrafo, a menos que. Vamos ver aqui. O futuro é o homem e a máquina, a menos que a gente desista, né? A menos que é a ideia do contrário, né? Uma ideia de oposição. Vamos ver o que ele tem aqui. Consequência, causa, condição, comparação, oposição. 8, tá?
Letra A, 8, letra A. Ainda no último parágrafo, o verbo habitar apresenta a regência específica, identificada pela predicação gramaticalmente prevista, correta na alternativa. Então vamos lá? Por quê? Porque é o seguinte, as pessoas, quando chegam nessa matéria, ela quer decorar a transitividade do verbo. Alguns verbos podem ser decorados? Podem. Por exemplo, que é o caso do verbo gostar. Quem gosta, gosta de, tá? Agora, alguns verbos, eles oscilam. Eu costumo dizer que eles flutuam. Eles dependem do quê? De contexto. Então, se você for parar para pensar, quem habita, habita em. É um verbo intransitivo, tá? Acompanhado de adjunto adverbial de lugar, tá? Agora, depende do contexto. Dá uma olhada aqui, ó. A ciência nunca será maior que a grandeza infinita que habita cada um de nós. Esse habita é no sentido de conteúdo que nós temos. Então, aquilo que contém, se alguém contém alguma coisa. Aí ele passa a ser verbo transitivo direto, tá? Conforme está aqui na letra A. Verbo transitivo direto, é a aplicabilidade dele, tá bom? 10. Ainda no penúltimo parágrafo do verbo habitar, identifica-se o seu sujeito do ponto de vista gramatical. Qual que é a pegadinha aqui? A pegadinha é que o habita, ele está numa oração subordinada que é adjetiva. Essa oração, ela tem pronome relativo, que é esse que aqui, ó. Que é esse que aqui, ó. Então, todo pronome relativo, ele tem função sintática. Então, esse que vai ter função sintática, tá? Então, ó, dá uma olhada aqui, ó. Que a grandeza infinita que habita cada um de nós. Aí você pergunta pro verbo, quem é que habita? Aí o verbo vai responder, a grandeza, tá? Só que a grandeza, ela já é um elemento composto da oração, ó, da oração anterior, da oração chamada oração principal. A ciência nunca será maior que a grandeza. Então, nota, é uma oração subordinada comparativa da oração principal, que tem como verbo será. Então, a grandeza que habita cada um de nós, seres humanos. Então, no caso aqui, a grandeza que habita, o verbo habitar, ele tem um sujeito que não pode ser grandeza. O sujeito dele é o que é o famoso pronome relativo com função de sujeito. A resposta correta é a letra A, tá? Então, no primeiro momento, você pergunta para o verbo, ele fala que é o sujeito. Só que ele está dentro de uma oração subordinada. Então, dentro daquela oração subordinada, você tem que achar os elementos sintáticos. Naquele caso específico, o que cumpre a função do sujeito. O pronome relativo que, ele pode ter infinitas funções. Meus amigos, aqui no Gramática Descomplicada, eu tenho aula grátis. Algumas aulas estão no formato free, 0800. Eu vou tirar essas aulas um dia, porque a ideia é que você faça o curso comigo, tá? O Gramática Descomplicada comigo. Mas aqui eu ensino você a ver a função sintática do que? Quando ele é sujeito, quando ele é objeto direto, quando ele é objeto indireto, quando ele é complemento nominal. São 4 vídeos que estão aqui no canal. É só você navegar pelo canal, procurar aqui no canal que você vai encontrar, tá bom? Aqui comigo no Gramática Descomplicada. A função sintática, ou melhor, o elemento que desempenha a função de sujeito do verbo habitar é o quê? Tá? 11. A última frase pode ser reescrita segundo a norma culta. Bom, então não preciso ler, é só encontrar os erros aqui. Todas elas estão erradas, a única correta é a letra A, tá? Lembrando a canção. Então, se você está lembrando, você está lembrando algo. Não pode separar o verbo do seu objeto. Então tá errado, tá? A única correta é a letra A. E a 12 vai necessitar de uma leitura do texto. Eu não vou fazer a leitura do texto, mas eu quero que você preste atenção no seguinte. Agora que a gente terminou de fazer a prova, que a gente só leu fragmentos do texto, agora você pode ir lá fazer a leitura do texto e se concentrar única e exclusivamente nessa questão, tá? A questão também é um pouquinho complicada nas suas respostas, por quê? Notem a letra E. O texto apresenta análise de um contexto que diferencia aspectos do passado da humanidade e aponta o futuro, mas pautado em aspectos humanos de sempre. Poderia ser a letra E e poderia ser a letra A. Dá uma olhada aqui. O texto apresenta análise pautada em habilidades consideradas como principais, como são pensamento crítico,
adaptabilidade e resiliência, tá? Bom, se fosse para escolher, e eu tô aqui para escolher, então eu escolheria a letra A, tá bom? Então marquei aqui, você pode concordar, discordar, é contigo mesmo, o gabarito ainda não saiu, aguardamos o gabarito, tá? Deixa eu voltar lá na capinha da prova, para você ver a capinha da prova. Isso, pronto, terminando com a capinha da prova. Essa foi a prova em Aquidauana, a prova para agente administrativo. Essa foi a correção. Se você gostou, por gentileza, deixa o seu like, compartilhe o vídeo. Isso também ajuda pra caramba o canal ganhar a devida relevância, tá bom? Então, pois bem, para encerrar, eu sou o professor Gessé Cortes e você acabou de assistir a mais um Gramática Descomplicada. Até os próximos vídeos.